Bom, gente, vamos para o capítulo 2, então. O capítulo 2 eu já passei para vocês em sala de aula. A gente já viu, né, na forma presencial, esse capítulo 2, a gente já fez todos os exercícios e tudo mais. Só que eu vou passar aqui para vocês como se a gente não tivesse visto, tá? O capítulo 2, ele trata sobre cálculos estequiométricos da reação de transesterificação. Então, a gente vai aprender a calcular, por exemplo, eu tenho aqui tanto de óleo, quanto que eu preciso de álcool para essa quantidade de óleo. Tanto de óleo vai produzir quanto de biodiesel. Então, é importante a gente saber fazer esses cálculos. Então, esse capítulo aqui, como a gente está tratando de reações de cálculos estequiométricos, eu vou simplesmente explicar isso aqui com exemplos, utilizando exemplos. Não tem como a gente explicar cálculo estequiométrico se não for dessa forma. Então, vamos lá. O primeiro exemplo, um total de 100 kg do triacilglicerol do ácido graxo linoleico foi transesterificado com metanol em excesso. Quanto de biodiesel e de glicerol foram produzidos? Então, aqui eu tenho um triglicerídeo. Esse triglicerídeo, os triglicerídeos, eles são formados, lembram que eles são formados por glicerol mais 3 moléculas de ácido graxo, vocês lembram disso? Então, aqui a gente tem o triacilglicerol formado pelo glicerol mais o ácido graxo linoleico. Esse ácido graxo linoleico tem lá no capítulo 1, tem vários, a fórmula química, né, a fórmula molecular de vários ácidos graxos diferentes. O ácido graxo linoleico está lá, então se vocês querem saber a estrutura química dele, é só olhar lá no slide do capítulo 1, ou na apostila. Então, esse triglicerol, ele passou por uma reação de transesterificação, né? Ele reagiu com o metanol e produziu biodiesel. Então, a gente precisa fazer essa reação de transesterificação aqui. Só que antes disso, a gente precisa saber como é um triacilglicerol do ácido graxo linoleico. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a reação que forma o triacilglicerol do ácido graxo linoleico. Qual é essa reação? É a reação de esterificação. Então, eu tenho aqui, aqui em cima, no canto superior aqui, tem a fórmula molecular do ácido graxo linoleico, né, de forma mais simplificada, para não ter que escrever aquela fórmula comprida, né? Então, como é que eu formo esse triacilglicerol? Como é que eu formo esse óleo? Eu preciso de uma molécula de glicerol mais 3 moléculas do ácido graxo linoleico. Vocês lembram disso? E aí, o que eu vou fazer é uma esterificação. Deixa eu pegar aqui só um minuto. Vou pegar aqui o marca-texto. Eu vou fazer uma esterificação. Então, eu vou tirar esse hidrogênio aqui, porque isso aqui é um ácido carboxílico. Eu quero transformar ele num éster. Então, eu vou tirar esse hidrogênio, vou substituir esses hidrogênios por essa cadeia carbônica aqui. Aí eu vou ter um éster. Então, aqui eu não vou entrar em detalhes porque a gente já viu isso daqui. Então, isso aqui é o quê? É o triacilglicerol do ácido graxo linoleico. Isso aqui é matéria-prima para produzir biodiesel. E aí eu botei aqui como curiosidade, o triacilglicerol do ácido graxo linoleico é encontrado especialmente em azeites vegetais, como óleo de girassol, óleo de milho, óleo de soja. Então, se você pega lá as sementes dessas plantas, você vai ter essa substância aqui. Beleza, então vamos fazer a reação de transesterificação dessa substância. Então, tá aqui, o triacilglicerol do ácido graxo linoleico. Para a reação de transesterificação, eu preciso de 3 moléculas de álcool. No caso aqui, ele está usando metanol. Então, eu tenho aqui 3 moléculas de metanol, tá vendo? E aí, o que eu vou fazer aqui? Isso aqui é uma reação de transesterificação. Ou seja, isso aqui é um éster e eu quero transformar ele em outro éster menos viscoso. Então, o que eu vou fazer aqui, Eu vou trocar essa cadeia carbônica aqui pela cadeia carbônica do metanol. Então, eu vou fazer essa troca aqui. Fiz a troca. Isso aqui tudo a gente viu no capítulo anterior, não vou entrar em detalhes. Então, essa aqui é a reação de transesterificação. A gente precisa, toda vez que a gente vai fazer um cálculo estequiométrico, a primeira coisa que a gente precisa
é da reação. Então, por isso que eu estou fazendo todas essas reações aqui, porque primeira coisa que a gente precisa é a reação. Então, tá aqui, ó, essa aqui é a reação de transesterificação, né, do triglicerídeo produzindo o biodiesel. Então, isso aqui, ó, aqui eu tenho 3 moléculas de biodiesel. Então, vamos lá, o que ele tá dando, ó? Ele tá dando que eu tenho 100 quilos do óleo e ele quer saber quanto que foi produzido de biodiesel e de glicerol. Então, vamos começar com biodiesel, ó. Qual é a relação estequiométrica? Eu tenho 1 mol, então 1 mol aqui vai produzir 3 mols aqui, não é? Eu tenho aqui 3 mols de biodiesel. 1 mol de óleo produzindo 3 mols de biodiesel. Só que eu não quero saber, eu não quero essa informação em mols, eu quero essa informação em massa. Por quê? Porque o enunciado do exercício me deu a informação em massa. Então, eu vou transformar esse 1 mol em massa e eu vou transformar esses 3 mols aqui em massa. Então, eu sei que 1 mol desse triglicerídeo, qual é a massa molar dele? 878 gramas. Então, eu calculei a massa molar disso aqui para saber quantos gramas eu tenho em 1 mol. Eu tenho 878. Como que eu... Aqui, mesma coisa, ó, gente. Em 3 mols dessa substância aqui, eu tenho 882 gramas. Então, eu calculei a massa molar desse biodiesel, usando a tabela periódica. Depois, eu multipliquei por 3, porque eu tenho ele 3 vezes. Como que eu calculei essa massa molar? Eu fiz aqui no cantinho, tá? Para quem não se lembra, é um cálculo simples, eu acho que vocês viram no primeiro ano, né? Então, eu fiz aqui no cantinho, ó, cálculo da massa molar do triacilglicerol do ácido graxo linoleico. Então, aqui, ó, nesse quadradinho, eu tô calculando a massa molar dessa substância aqui. Tem que dar 878 no final. Como é que eu fiz isso aqui, ó? O que eu tenho nessa substância? Eu tenho carbono, oxigênio e hidrogênio. Só tenho essas 3 coisas. Então, tá aqui, ó. Carbono, hidrogênio e oxigênio. A massa molar do carbono na tabela periódica é 12. Só que eu contei aqui e eu vi que eu tenho 57 átomos de carbono. Então, é 12 vezes 57, que dá 684. A massa molar do hidrogênio na tabela é 1. Só que eu contei e eu tenho 98 átomos de hidrogênio ali naquela molécula. Então, eu tenho 98 gramas. A massa molar do oxigênio é 16. Só que eu tenho 6 átomos de oxigênio. Então, no total, eu tenho 96 gramas. E aí, eu vou somar isso tudo aqui e eu tenho no final 878 gramas em cada mol dessa substância. Então, em 1 mol, eu tenho 878 gramas. Não vou botar aqui o cálculo da massa molar do biodiesel, tá, gente? Porque aqui é uma substância bem mais simples, né? E é o mesmo raciocínio dessa tabela aqui. Beleza. Então, eu sei que 878 gramas do óleo vão produzir 888 gramas de biodiesel. Só que eu não coloquei para reagir 878 gramas. Eu coloquei para reagir 100 mil gramas, né? Que é a mesma coisa que 100 quilogramas. Se eu estou botando em gramas aqui em cima, eu tenho que botar obrigatoriamente em gramas embaixo, tá? Então, se 878 gramas produz 882 gramas, 100 mil gramas vai produzir quantas gramas? X. Resolvendo essa regra de 3, eu não vou resolver a regra de 3 porque vocês já sabem resolver a regra de 3, né? Então, resolvendo isso aqui, a gente tem esse valor aqui. Então, foi isso aqui que foi produzido de biodiesel. Agora, vamos calcular quanto que é produzido de glicerol, que é essa substância aqui, ó. Acho que isso aqui tá no próximo slide. Não fiz o cálculo. Eu vou deixar para vocês fazerem, tá, gente? É o mesmo raciocínio, só que aqui, ó, é 1 mol para 1 mol aqui, tá? Então, aí vocês vão precisar determinar a massa molar do glicerol, que é super simples também. Aí, eu deixei esse exemplo 2 aqui para vocês resolverem sozinhos. Não vale ponto, tá? Tudo que valer ponto vai tá lá no Moodle, escrito lá, atividade avaliativa. Esses exemplos que tem aqui é só para vocês treinarem, para vocês conseguirem fazer a atividade avaliativa sem errar, tá? Então, aqui, exemplo 2. Quanto de biodiesel de glicerol são produzidos para cada 500 kg de triacilglicerol do ácido graxo linolênico transesterificado com etanol? Então, esse exemplo 2 é a mesma coisa que o exemplo 1.
É basicamente o mesmo enunciado. A diferença é que no exemplo 1 é o ácido graxo linoleico, no exemplo 2 é o ácido graxo linolênico. Então, são dois ácidos diferentes. E nesse caso aqui, ele está sendo transesterificado com etanol. Então, a reação é um pouquinho diferente. Mas vocês precisam saber fazer essas reações, tá? Beleza. Então, vamos para o exemplo 3. Aqui, esse exemplo é um pouquinho mais fácil, porque ele não usa massa, ele usa mols. Então, olha só. 10 mols de triacilglicerol reagiu com excesso de álcool etílico, então ele usou aqui, ó, etanol, e produziu 28 mols de biodiesel. Qual o rendimento dessa reação? Percebam o seguinte, ele não está dizendo qual triacilglicerol ele usou. O triacilglicerol depende do ácido graxo que formou ele, né? Então, ele não está falando qual o ácido graxo que formou esse triacilglicerol. Então, o que a gente vai usar? A gente vai usar um triacilglicerol, uma fórmula genérica. Então, tá vendo esse R aqui, ó? Esse R é o radical, né? Vai depender do ácido graxo que formou esse triacilglicerol. Como eu não sei qual é, eu botei aqui um R, é uma fórmula genérica. Tem problema? Não tem problema nesse exercício aqui, porque eu não preciso saber a massa molar dele. Porque o exercício, ó, tá me dando tudo em mols. Eu não preciso determinar a massa molar. Então, não tem problema eu usar uma fórmula genérica. E aí tá dizendo que essa molécula reagiu com álcool etílico, né? A gente sabe que a gente precisa de 1 mol de triglicerídeo para 3 mols de álcool, né? Então, no caso aqui é álcool etílico. Essa aqui é a fórmula molecular do álcool etílico. E aí, a reação, essa aqui é o resultado da reação de transesterificação, tá? Essa não é a reação de esterificação, é a reação de transesterificação, que já produz aqui, ó, o biodiesel, tá? Então, aqui a gente tem 3 moléculas de biodiesel sendo produzidas para cada uma molécula de triacilglicerol. Olha só o que o enunciado está dizendo. Ele está dizendo que ele usou 10 mols do óleo e produziu 28 mols de biodiesel. Então, ele está relacionando essa substância com essa substância. Então, as outras duas a gente vai esquecer, não interessa aqui pra gente nesse exercício. O que a estequiometria me diz? A estequiometria me diz que 1 mol do óleo produz 3 mols de biodiesel. Ok. Só que não reagiram 1 mol. O que reagiu foram 10 mols. Então, se 1 mol produz 3 mols, 10 mols vão produzir X mols. Fazendo essa conta, a gente, teoricamente, se o rendimento for 100%, a gente vai produzir 30 mols de biodiesel. Só que não foram produzidos 30 mols. Foi produzido 28 mols, justamente porque o rendimento não é 100%. E o que o exercício quer saber é qual é o rendimento. Isso aqui a gente resolve fazendo outra regra de 3, que é a seguinte, ó. Cálculo do rendimento. Se eu estou produzindo 30 mols, quer dizer que o meu rendimento foi de 100%. Então, quando o meu rendimento é 100%, eu produzo 30 mols de biodiesel. Mas não foram produzidos 30 mols, foram produzidos 28 mols. Então, qual é o rendimento? X, que é justamente o que a gente quer determinar. Resolvendo essa regra de 3, a gente tem que X é igual a 93,3%. Então, o rendimento dessa reação foi de 93,3%. Por que o rendimento não é 100%? É muito difícil a gente conseguir um rendimento de 100%, tá, gente? Porque nem sempre todas as moléculas de reagentes se encontram, a gente tem perdas também. Então, é muito difícil a gente ter um rendimento de 100%. Aqui eu deixei um exemplo para vocês resolverem. É bem semelhante ao exemplo 3 que eu acabei de resolver. É muito parecido, tá, gente? Ah, tá. Nesse caso, nesse exemplo aqui, eu tô usando... Qual é a diferença desse exemplo 4 para o exemplo 3? No exemplo 3, eu estou dando as informações em mols. Aqui, ó, eu estou dando em massa. Então, vocês vão precisar da massa molar
do biodiesel e do triacilglicerol. Vocês vão precisar da massa molar. Então, vocês vão precisar saber qual triacilglicerol que é. Aí, vocês podem usar a reação do exemplo 2. Aqui, ó, exemplo 2, tá vendo? Vocês podem usar o triacilglicerol do ácido graxo linolênico. Vocês vão resolver esse exemplo 2. E aí, vocês vão pegar essa reação e já usar no exemplo 4, tá? Para facilitar, né? Para não ter que fazer uma outra reação. Exemplo 5. Esse exemplo 5 é o seguinte, ó. Quantos litros de álcool metílico são necessários para reagir com 200 gramas de um óleo composto principalmente pelo ácido graxo linoleico? Então, você tem um óleo que ele é composto pelo triglicerídeo do ácido graxo linoleico. Então, eu fui lá na tabela... Peraí, deixa eu ver aqui. O ácido graxo linoleico, né, o triglicerídeo do ácido graxo linoleico, a gente determinou lá no exercício 1. É esse aqui, ó. Isso aqui é o óleo que a gente vai estar usando de matéria-prima para produzir o biodiesel. Então, ele é um triglicerídeo e ele é o triglicerídeo formado pelo ácido graxo linoleico, né? Que é o C17H31. Isso aqui a gente determinou lá no exercício, no exemplo 1, tá? Fui lá no exemplo 1 e peguei aqui o triglicerídeo do ácido graxo linoleico. Aí, ó, tá dizendo que ele reage com álcool metílico. Então, tá aqui, ó, 3 moléculas de metanol. Por que 3? Porque a gente sabe que para cada 1 triacilglicerol, a gente precisa de 3 moléculas de álcool. E aqui, ó, é o resultado. Aqui a gente tem 3 moléculas de biodiesel. Não vou entrar em detalhes nessa reação, porque a gente já viu como é que faz essa reação. O que o exercício está pedindo? Ele está pedindo, ó, ele está dizendo que ele usou 200 gramas dessa substância aqui, e ele quer saber quantos litros foram necessários, qual é o volume necessário de metanol para reagir com esses 200 gramas dessa substância aqui. A gente vai ter que usar o quê? A reação química. Então, a gente sempre precisa da reação química. E a segunda informação que a gente precisa é da relação estequiométrica. A relação estequiométrica a gente olha na reação química. Então, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem que 1 mol do óleo reagem com 3 mols do metanol. Ok, mas o exercício, ele me deu aqui, ó, a informação em gramas. Então, eu vou transformar esse 1 mol em gramas, usando a massa molar. Então, eu sei que em 1 mol dessa substância, eu tenho 878 gramas. Eu calculei a massa molar lá no exemplo 1, não preciso calcular de novo. E eu sei que 3 mols de metanol tem 96 gramas. Eu não calculei a massa molar aqui porque o metanol é uma substância bem simples, então fica tranquilo vocês calcularem sozinhos. Então, o que eu sei aqui dessa informação? Eu sei que 878 gramas de óleo, desse óleo aqui, precisa de 96 gramas de metanol. Só que eu não coloquei para reagir 878 gramas. Eu coloquei para reagir 200 gramas. Então, se 878 gramas precisa de 96 gramas de metanol, 200 gramas vai precisar de X gramas de metanol. Resolvendo essa regra de 3, a gente calcula aqui que a gente vai precisar de 21,86 gramas de metanol para reagir com essa quantidade de óleo. Só que o exercício não pergunta quantos gramas de metanol eu preciso. Ele pergunta quantos litros. Então, a gente vai precisar dessa informação aqui, ó. A gente vai precisar da densidade para transformar essa massa em volume, fazendo uma regra de 3 simples. Então, vamos lá, ó. Cálculo do volume de metanol. O que essa informação aqui está me dizendo? Que para cada 1 ml de metanol, eu tenho 0,79 gramas. Então, em 1 ml de metanol, eu tenho 0,79 gramas de metanol. Só que eu não tenho 0,79 gramas de metanol, eu tenho 21,86 gramas.
Então, 21,86 gramas de metanol tem X ml. Resolvendo isso aqui, eu tenho 27,68 ml de metanol. Então, para reagir com esses 200 gramas de óleo, eu preciso de 27,68 ml de metanol. Por que vocês saberem resolver isso é importante? Porque se você vai lá no laboratório fazer uma reação química entre um óleo e um álcool, aí você tem lá 200 gramas de óleo. Beleza, vou lá na balança, peso 200 gramas de óleo. E aí você se pergunta, quanto eu preciso adicionar aqui de álcool? Você precisa fazer o cálculo, você precisa fazer exatamente esse cálculo aqui que eu tô fazendo, para saber quanto de álcool você vai jogar ali naquela reação. Você não vai botar uma quantidade aleatória de álcool, você tem que botar a quantidade correta. É claro aqui, ó, a gente não vai botar 27,68 ml, a gente vai botar um pouquinho mais, mas é um pouquinho a mais. A gente sempre bota um pouquinho de excesso, para garantir que todo esse álcool aqui vai reagir com o óleo. Então, a gente bota um pouquinho de excesso de álcool. Mas a gente precisa saber fazer essas contas toda vez que a gente vai fazer uma reação química num laboratório ou numa indústria. Aqui, gente, eu deixei um exemplo para vocês fazerem, tá? É basicamente a mesma coisa também, é bem parecido com esse exemplo 5. Agora vamos para o nosso último exemplo, o exemplo 7. Esse exemplo aqui tem um exercício avaliativo que eu vou querer que vocês resolvam, valendo nota, tá? Então, é importante que vocês entendam esse exemplo 7 aqui. Então, vamos lá, ó. Em um laboratório de química, um aluno irá realizar uma reação de transesterificação metílica. Então, ó, o álcool que ele vai utilizar é o metanol, a partir de 100 gramas de óleo de soja. Então, ele vai usar 100 gramas de óleo de soja. Qual deve ser a quantidade de metanol utilizada? Então, esse exemplo aqui é o que eu acabei de falar para vocês. Uma pessoa vai lá no laboratório, fazer uma reação química, né, transformar um óleo em biodiesel, ele precisa saber quanto de álcool ele tem que adicionar ali, né? Essa quantidade de álcool vai depender da quantidade de óleo que essa pessoa está utilizando. Então, a primeira coisa que a gente precisa aqui é a reação química. A gente sempre parte da reação química para fazer as contas. Só que aí, aqui a gente tem um problema. Qual é a fórmula molecular do óleo de soja? A gente sabe que o óleo de soja é um triglicerídeo, é um triacilglicerol, não é? Só que de qual ácido graxo? A gente tem triglicerídeos de diferentes ácidos graxos, não é? O óleo de soja é um triglicerídeo de qual ácido graxo? Eu preciso saber isso para botar aqui na minha reação química. Então, tá aqui, ó. De qual triglicerídeo é composto o óleo de soja? Então, eu fui lá na internet buscar essa informação. Isso a gente encontra fácil na internet, viu, gente? Eu achei essa tabela aqui, ó. O óleo de soja, ele é composto por uma mistura de vários triglicerídeos diferentes, de acordo com a tabela. Então, a gente não encontra apenas um triglicerídeo específico no óleo de soja, a gente encontra uma mistura. E eles estão misturados em diferentes proporções. Então, ó, a gente tem o triglicerídeo do ácido graxo palmítico, a gente tem o triglicerídeo do ácido graxo esteárico, né, de todos esses daqui. E, por exemplo, aqui, ó, do ácido graxo palmítico, a gente tem um percentual de 9,7 a 13,3% dos triglicerídeos são do ácido graxo palmítico. Então, cada um tem a sua porcentagem aqui na composição. Se você soma isso aqui tudo, vai dar 100%. Não vai dar 100% não, porque existem alguns outros aí que eu desconsiderei porque a quantidade deles é muito pequena. Então, a gente usa mais os principais, tá? Beleza. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu preciso da massa molar do triglicerídeo do óleo de soja. Mas como o triglicerídeo do óleo de soja, como o óleo de soja ele é composto por vários triglicerídeos, eu preciso calcular a massa molar de cada triglicerídeo e fazer uma média. Aí eu tenho a massa molar, a massa molecular média do óleo de soja. Então, o que eu vou fazer aqui, ó?
calculamos a massa molar do óleo de soja, fazendo uma média das massas molares de seus triglicerídeos. Para isso, precisamos da massa molar de cada triglicerídeo. Então, a gente vai calcular a massa molar de cada um desses 5 triglicerídeos aqui, ó. Tá? Vamos começar calculando a massa molar do triglicerídeo do ácido palmítico. Então, gente, aqui tem outro problema. Qual é a fórmula molecular do triglicerídeo do ácido graxo palmítico? Não sei. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente descobre isso aqui. Esse aqui é o ácido graxo palmítico. Lembra? Ácido graxo tem lá no capítulo 1, na apostila, tem vários ácidos graxos diferentes. Então, eu fui lá e encontrei o ácido graxo palmítico. É esse aqui. Só que o óleo de soja, ele não é composto pelo ácido graxo palmítico. Ele é composto pelo triglicerídeo do ácido graxo palmítico, né? Que é aquele triéster, lembra? Então, ó, aqui eu tenho a fórmula molecular genérica de um triglicerídeo, né? Aí, vai depender desse Rzinho aqui, ó. Esse R, né? O que varia de um triglicerídeo para outro é esse Rzinho aqui. Então, se eu quero o triglicerídeo do ácido graxo palmítico, ó, essa parte aqui que eu circulei em vermelho é essa daqui, não é? Lembra que o ácido graxo forma o triglicerídeo? Então, essa parte que eu circulei aqui é essa parte aqui, né? E esse Rzinho aqui é justamente essa parte aqui, ó. É essa cadeia carbônica longa, né? Então, o que eu vou fazer? Se eu quero o triglicerídeo do ácido graxo palmítico, eu vou substituir esse R aqui por essa cadeia longa aqui. Aí, eu vou ter o triglicerídeo do ácido graxo palmítico. Tá vendo aqui, ó? Certo? Aí, eu não preciso fazer aquela reação do glicerol mais 3 moléculas de ácido graxo formando o triglicerídeo do ácido graxo palmítico. Eu não preciso fazer essa reação porque desse jeito aqui que eu mostrei para vocês, vocês já conseguem a fórmula molecular do triglicerídeo de forma mais rápida. Então, beleza. Eu preciso então calcular a massa molecular, a massa molar dessa substância aqui. Então, ó, cálculo da massa molar. Eu já expliquei para vocês como é que calcula isso, mas eu vou calcular aqui de novo, ó. O que eu tenho aí nesse triglicerídeo? Eu tenho 3 coisas. Eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, ó, carbono, a massa molar dele na tabela periódica é 12. Só que eu tenho 51 átomos de carbono aqui, ó. Eu calculei e eu vi que eu tenho 51 átomos de carbono. Isso dá 612. Fiz a mesma coisa com hidrogênio e a mesma coisa com oxigênio. A soma disso tudo é 806 gramas. Então, em cada mol dessa substância, eu tenho 806 gramas. Aí, gente, então tá aqui, ó. Eu peguei essa tabela aqui, botei ela aqui. E eu botei aqui, ó, a massa molar, que eu preciso da massa molar de todo mundo, não é? Então, eu botei aqui a massa molar que eu acabei de calcular do ácido graxo palmítico. Vou fazer a mesma coisa com os outros ácidos graxos. Então, tá aqui, eu fiz exatamente a mesma coisa, né? Determinei a fórmula molecular igual eu fiz aqui, e depois eu calculei a massa molar igual eu fiz aqui. E aí, eu determinei aqui, ó, de todo mundo. Ok. Agora, vamos calcular a massa molar média do óleo de soja, calculando a média das massas molares de seus triglicerídeos. Então, tá aqui a tabela, né? Os triglicerídeos que estão lá dentro do óleo de soja e a massa molar de cada um, né? E o percentual, a quantidade que eu tenho de cada um. Agora, o que eu fiz aqui, ó? Eu calculei, eu não posso usar esse percentual aqui variando. Então, o que eu fiz? Eu calculei a média, né? O valor médio desses percentuais aqui, ó. Então, a média entre 9,7 e 13,3 é 11,5. Então, eu calculei o percentual médio de cada um aqui. Eu preciso dessa informação.
E agora vamos calcular então, ó, a massa molar média do óleo de soja. Então é o quê? É a massa molar do ácido palmítico. Então tá aqui, ó, 806 vezes a quantidade de ácido, a porcentagem de ácido palmítico que eu tenho. Então tá aqui, ó, 11,5. Então vezes 0,115. Depois, a massa molar do ácido graxo, do triglicerídeo do ácido graxo esteárico, que é 891. Então tá aqui 891 vezes a quantidade que eu tenho desse ácido, desse triglicerídeo, que é 4,2%, né? Então 4,2% corresponde a 0,042. Eu não posso fazer esse cálculo usando porcentagem, tá, gente? Eu tenho que usar dessa forma aqui, né? E aí botei aqui os outros ácidos graxos, até o último fiz o cálculo e deu 869,89 gramas por mol. Então, em 1 mol de óleo de soja, eu tenho 869,8 gramas, em média, tá? Então, eu vou usar essa informação aí nos meus cálculos estequiométricos. Agora, vamos à reação química. Para calcular a quantidade necessária de metanol, que é o que o exercício está me pedindo. O exercício quer saber quanto que eu preciso de metanol para reagir com 100 gramas de óleo de soja. Então, a gente precisa da reação química. Aí, eu coloquei aqui a reação química de transesterificação, né? Então, aqui a gente tem o triglicerídeo do óleo de soja. Por que que eu botei aqui um triglicerídeo genérico? Porque, como eu falei, o óleo de soja, ele é uma mistura de vários triglicerídeos diferentes, né? Eu não vou botar aqui, então eu botei aqui um triglicerídeo genérico. O que importa é que eu sei a massa molar média desse triglicerídeo, que é isso aqui que a gente acabou de calcular. Então, esse triglicerídeo reage com 3 mols de metanol. Tem que lembrar, é sempre 1 mol de triglicerídeo para 3 mols de metanol. Então, tá aqui, ó, para cada 1 mol, eu preciso de 3 mols de metanol. Só que, olha só, o exercício, ele tá me dando, o enunciado tá me dando o dado em gramas. Então, eu não vou trabalhar com mols, eu vou trabalhar com massa. Então, eu sei que em cada 1 mol de óleo de soja, eu tenho 869,8 gramas, que é o que a gente calculou aqui, ó. Em cada 3 mols de metanol, eu tenho 96 gramas. Então, eu sei que para cada 869,8 gramas de óleo, eu preciso de 96 gramas de metanol. Só que eu não reagi, eu não coloquei para reagir 869,8 gramas. Eu coloquei para reagir 100 gramas. Então, 100 gramas, eu vou precisar de quanto de metanol? X gramas. Resolvendo essa regra de 3, a gente precisa de 11 gramas de metanol. O exercício não fala se ele quer em litros, em ml, em gramas, então a gente vai deixar isso em gramas mesmo, tá? Lá no laboratório, o metanol, ele é líquido, né? Eu posso simplesmente medir a quantidade de metanol num copo volumétrico, né? Medir em ml, ou eu posso medir a massa também usando uma balança. Então, não tem dificuldade nenhuma em medir 11 gramas de metanol usando uma balança. Então, terminou, gente. Aqui são os exemplos de cálculos estequiométricos que vocês precisam saber para resolver a lista de exercício avaliativo. Essa lista acho que vale 5 pontos. Tá lá no Moodle também. E é para entregar dia 20, tá? Façam os exercícios, os exemplos aqui também que não valem nota, porque vocês precisam praticar para conseguir resolver a lista avaliativa, tá? Então é isso. Até a próxima.